Bom dia, que a graça e a bondade de Deus continue preenchendo nossos corações. A palavra de Deus no Salmo 108, onde tem o título Deus concede vitória ao seu povo. E do versículo 1 ao 6 nos diz: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Vamos orar, meus queridos irmãos. Santo e eterno Deus, graças te damos por esse dia onde o Senhor nos concede bênçãos incontáveis, onde as tuas misericórdias foram renovadas, nos dando força, poder e a graça de falarmos contigo, tendo o privilégio de sabermos que mesmo sem termos méritos, o Senhor nos ouve. Que alegria em sabermos que nos ama, mesmo sendo pecadores e indignos. E nesse momento pedimos que nos perdoe, nos molde, nos ajude a sermos teus imitadores, nos fortalece com o teu poder, para vivermos com entendimento e sabedoria espiritual, vivendo de modo que te agrade. E em nome de Jesus, nos dá força e perseverança e corações gratos a ti, para continuarmos servindo com alegria. Senhor, vai em cada lar, supre as necessidades, restaura relacionamentos quebrados e que haja harmonia, respeito e amor entre as famílias. Visita cada enfermo, pois o Senhor é médico por excelência. Tem misericórdia daqueles que estão nas casas de ressocializações. Restaure-os, ó Deus, para que possam voltar ao seio da sua família e viverem na sociedade. Sê com os nossos jovens, oriente-os, ó Senhor. Abre portas de emprego, ajude-os, ó Deus, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Sabemos que o Senhor é bom e faz o bem. Oramos, esperamos e confiamos em Ti, porque todo o poder foi dado a Ti. E sabemos que a Tua bondade, ó Deus, e o Teu poder é infinito. Oramos agradecidos em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Ele é o Senhor absoluto, Rei dos Reis. Aleluia! Muito forte ao Senhor, Ele é digno. Entrarei na presença.
Amados irmãos e ouvintes, bom dia, graça e paz. Seja sobre nós a maravilhosa graça do Senhor Jesus, para que tenhamos um dia debaixo da sua proteção e cuidado. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15, que diz: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nosso Deus, acabamos de ler e ouvir a Tua palavra, Senhor. Precisamos entendê-la e para isso clamamos a Ti, que na pessoa do Teu Espírito Santo aclara as nossas mentes. Nos ensine, Senhor. Interioriza, ó Pai, na nossa mente e no nosso coração a mensagem da Tua palavra. Esperamos em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, à luz desse texto, sobre o seguinte tema: a longanimidade de Deus. Amados, a crença comum de todos os cristãos sobre a nossa real identidade é de que todos nós somos pecadores. Não significa dizer que todos nós vivemos na prática do pecado. Não, nós somos pecadores por descendermos de Adão, o representante de toda a humanidade. Em tempos anteriores, vivíamos dominados pelo pecado, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versos 23, que ele diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra versão diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando fomos salvos por Cristo, ficamos livres desta prática e agora temos uma nova vida na qual servimos ao Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele fala dessa realidade nos versos 12 e 14 do texto que lemos, quando ele afirma com verdade o seguinte: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo, Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Por isso Paulo fala com toda segurança, queridos: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. No início dessa epístola, o apóstolo Paulo dá algumas orientações ao jovem pastor Timóteo, o qual Paulo o considera como filho na fé. E a primeira orientação é quanto ao testemunho. Paulo mostra a Timóteo como ele deveria se comportar, a postura que ele deveria apresentar na igreja de Éfeso. A questão aqui é porque ele iria ter que enfrentar falsos mestres infiltrados na igreja. Um sério e grave problema é que esses falsos mestres não eram de fora da igreja, mas que haviam se manifestado de dentro da própria igreja, que estavam aderindo uma doutrina que não era que Paulo havia ensinado à igreja. Uma coisa que esses falsos mestres estavam querendo implantar na igreja era a lei de Moisés como o ensino principal para os crentes da igreja em Éfeso, para poderem serem aceitos por Deus. Com isso,
eles desprezavam o sacrifício de Cristo, dizendo que era necessário guardar a lei de Moisés por todos os crentes para que eles fossem aceitos por Deus. Por isso, o apóstolo Paulo dá essas orientações a Timóteo, porque ele ia enfrentar esses ensinos falsos dessa classe de gente. E como ele faria isso? Dando testemunho da verdade que ele já conhecia. Era o seu testemunho, o seu caráter, a sua postura cristã e o conhecimento que ele já tinha do testemunho da verdade. Essa era a maneira como ele devia se comportar diante da igreja, diante dos crentes da igreja em Éfeso. Uma segunda orientação a Timóteo era para ele colocar em evidência a longanimidade de Deus. Para colocar em evidência a longanimidade de Deus. O jovem pastor Timóteo deveria tornar conhecida de todos a grandeza da paciência de Deus, no sentido de que Deus suportou os insultos de Paulo, as perseguições à igreja de Deus, as blasfêmias que Paulo proferiu contra Deus, e que mesmo com tudo isso, Deus não abandonou Paulo. Mas apesar de toda a maldade nas suas ações contra a igreja e contra Deus, a grande prova disso foi o que o próprio Jesus fez. O próprio Jesus ter buscado e salvado o homem mais cruel e mais perverso dentro do judaísmo. Por isso, Paulo assegura que esta é a principal razão pela qual Cristo o chamou e o salvou, sendo ele o pior pecador diante de Deus e de sua igreja. Com isso, ele reafirma a grandeza da paciência de Deus em salvar pecadores. E nos versos 16, Paulo fala em um tom de confiança quando ele diz: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amados, eu trabalhei em uma indústria de peças automotiva e lá tem uma peça que se chama de protótipo ou modelo para todas as demais peças a serem produzidas. É o que Paulo está atribuindo a si nos versos 16. O que Paulo está dizendo aqui é uma palavra de confiança que realmente vai acontecer. Esta é a postura que todo crente em Jesus deve ter, servir de protótipo ou modelo para outros conhecerem a longanimidade de Deus e a paciência de Deus para com os que ele quer salvar. Portanto, o que Paulo está trazendo aqui para Timóteo é que ele deve ser fiel, é que ele deve ter uma postura alinhada com aquilo que ele já conhece, que é a verdade da palavra de Deus. Que as pessoas possam ver nele a imagem de Cristo, que as pessoas possam aprender com ele a viver a vida cristã, que através do testemunho dele as pessoas se sintam animadas a obedecer o chamado do Evangelho. Quantos de nós já tivemos a felicidade de alguém dizer assim: eu queria ser igual a você, eu queria ser um crente igual a você? Ou já teve a infelicidade de alguém dizer: ser crente como você é melhor não ser nada? Isso é terrível, isso é temerário. Mas a vida do crente
é um livro aberto. A nossa vida deve ser um testemunho fiel daquilo que Deus fez por nós. Antes éramos pecadores, antes éramos perdidos, antes éramos blasfêmios e desobedientes, mas pela longanimidade de Deus, pela paciência de Deus, em Cristo Jesus, Ele nos salvou, nos regenerou, nos fazendo novas criaturas, nos colocando em um patamar mais elevado, e daí para frente temos uma vida diferente, uma vida de testemunho, uma vida que segue a verdade, que fala a verdade, que busca a verdade, uma vida de amor por Deus, pela sua palavra e por aqueles que ainda não foram salvos por Cristo. Por isso precisamos pregar o Evangelho, dando testemunho para que as pessoas venham a conhecer a verdade, assim como Paulo disse a Timóteo que ele já conhecia. Portanto, nós conhecendo, precisamos evidenciar a longanimidade de Deus, mostrar que Deus busca pela sua palavra aqueles que ele já escolheu para a salvação e por meio de quem Cristo veio morrer para salvar. Então precisamos nos tornar modelos para os outros, conhecer a longanimidade e a paciência de Deus para com os que Ele ainda quer salvar. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te faça entender a mensagem da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou conosco, falou ao nosso coração. Interioriza, Pai, essa mensagem no coração de todos que ouviram. Oramos em nome de Jesus. Amém. Misericórdias são que me sustentam, elas se renovam todas as manhãs. Bom é o Senhor, os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam, elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Bom é o Senhor, os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam, elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Grande é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam sobre mim. As misericórdias do Senhor se renovam, não tem fim. Pai amado, ouvimos a Tua palavra e vemos o quanto o Senhor é bondoso e longânimo. O Teu amor não tem limites.
Por isso pedimos, aplica as tuas verdades em nossos corações, para vivermos com perseverança e longanimidade e alegria e sempre gratos a Ti. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que oramos.